um ano sem Facebook, um ano sem Instagram e aí uns 10 meses sem TikTok. E eu decidi fazer esse vídeo e compartilhar a minha experiência de ficar sem redes sociais neste mundo hiperconectado e completamente digital que nós vivemos. E a proposta desse vídeo é elencar para vocês, é trazer para vocês pontos positivos e pontos negativos dessa escolha. E no final desse vídeo eu vou te deixar uma dica de como moderar o uso das redes sociais, usar as redes sociais com responsabilidade ou o melhor dos mundos, realmente abdicar do uso das redes sociais. E eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar muito. Então, fica comigo e bora pro vídeo. Não é a primeira vez que eu fico offline, então já teve outros momentos que eu tomei a decisão de sair das redes sociais por N motivos, mas eu quero compartilhar com vocês como que foi essa transição, né? Essa saída das redes sociais para um estilo de vida mais low profile. E eu já adianto aqui para vocês que, sem dúvidas, o começo é a parte mais difícil, é a parte mais sofrida, e é já no início que você muitas vezes não aguenta e já retorna para as redes sociais. E vamos partir do pressuposto que, se em algum momento você tentou, quis sair das redes sociais, é porque você percebeu, porque você notou que de algum modo ela estava sendo maléfica para a sua vida. Só que nas minhas primeiras vezes tentando isso, eu me deparei com dificuldades imensas, né? Então, por exemplo, eu chegava em casa, a minha vontade, o meu instinto, a minha mão, quando eu pegava o celular, ela já queria buscar Facebook, Instagram, ela já queria ir ali para ver se tinha alguma compensação, porque é isso que essas plataformas fazem, né? Através das notificações, elas geram certos gatilhos, né? Então, quando você vê uma curtida, um comentário, você tem um gatilhozinho ali, né, de interação, né? Você sente aquela dopamina de que alguém está interagindo com você, alguém está comentando o seu post. Então, quando eu decidi sair as primeiras vezes, vi que o que me pegou muito foi isso, sabe? Então, tinha essa necessidade de me sentir dentro da comunidade, me sentir inteirado, me sentir fazendo parte de todo aquele ecossistema, né? E essas mexidas, essa vontade que eu tinha de mexer no celular, ela era praticamente involuntária. Era algo assim, insano. E hoje se tem até um nome, né? Se tem uma classificação para isso que se chama nomofobia, que é a sensação de que você está perdendo algo por não estar dentro da rede social, por não estar ali naquele momento visualizando o que está acontecendo lá dentro. Então isso já tem uma parametrização, já tem uma classificação, né? E antes da minha época nem sabia, era só vício mesmo, era uma espécie de vício que é o que a gente tem, né? De um modo geral, né? Tipo, quando você fica longe do seu celular, não sei se só eu tinha essas sensações, eu acho que todo mundo tem, mas se você fica longe do seu celular, se você esquecer em algum lugar, você se sente assim, como se tivesse perdido um membro do teu corpo. Então, é algo maluco, assim, e isso funciona com o celular como um todo, porque ali hoje em dia está a nossa vida, né? Mas acontece mais forte com redes sociais, porque a gente sente aquela necessidade mesmo de estar em interação, né? Estar conectado. E falando sobre nomofobia, futuramente eu quero pesquisar mais sobre o tema e talvez trazer um vídeo mais aprofundado, falando sobre os malefícios do TikTok e como ele tem contribuído para esse transtorno, né? Para esse vício das pessoas. Mas voltando aqui ao tema central desse vídeo, outra coisa que me pegava muito, eu já mais ou menos mencionei, mas reforçando para vocês, era aquela sensação de estar invisível para o mundo. Então, assim, eu desativei minhas redes e eu me sentia esquecido. Era uma sensação insana, louca, né? Mas é uma realidade. Eu me sentia esquecido, eu me sentia invisível para o mundo, porque aparentemente a gente tem aquela sensação de que o mundo está acontecendo ali dentro das redes sociais, né? Então, isso pegava muito para mim, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos essa necessidade de interação, nós temos essa necessidade de sermos vistos, sermos notados, de sermos queridos, né, como um todo.
Então, isso pegou muito, muito no início. E já adianto para vocês que, sem dúvida, esse é o maior ponto negativo, e já posso elencar aqui como um ponto negativo de ficar sem redes sociais, é essa sensação que posso dizer para vocês, estou há 1 ano sem redes, mas vira e mexe eu tenho essa sensação de que eu estou fora da caixa total, que eu estou desconectado e invisível para o mundo. Então, eu não vejo stories de alguns amigos meus, nem eles veem nada sobre mim, porque eu não estou lá. Essa sensação, ela é presente e vira e mexe ela vai acontecer, tá? Mas, para tristeza de quem queria que tivesse mais ponto negativo da falta de uso das redes sociais, eu não elenco mais nenhum ponto negativo, tá? Eu acho que o único ponto negativo é esse, e é um ponto que pode ser contornado. Então, ao longo desse vídeo, eu vou te dar dicas também disso. Tem a dica final do vídeo que eu prometi, mas ao longo do vídeo eu também vou te dar dicas de como contornar essa situação e não se sentir tão invisível, né? Não se sentir tão perdido, né? E dicas que podem te ajudar também na sua escolha de sair das redes sociais. Só trazendo um adendo para o vídeo, eu sou de 94, né? Então, não só eu, mas quem aí está assistindo esse vídeo já do final dos anos 80, ali, anos 90, são pessoas que podem ser consideradas, sim, nativos digitais, né? Porque elas viram a tecnologia se desenvolvendo, a internet como um todo se desenvolvendo, né? E viu a tecnologia dos celulares nascendo ali, né? Então, na época da escola era a febre, né? Quando os amiguinhos começavam a brotar lá com os celulares da Nokia, os famosos Nokia tijolão, o Sony Ericsson, os Motorolas V3. Quem não se lembra dos Motorolas V3? Eu vou até deixar os celulares aqui para quem não se lembra, né? Para quem é mais novo aí, não faz nem ideia. Por exemplo, eu lembro nitidamente que a gente precisava passar uma foto ou um vídeo, os vídeos eram curtos, quase não cabia nada no celular, e quando você queria passar um arquivo para um amigo teu, o início ali dos celulares, você tinha que passar por infravermelho, né? Então você tinha que conectar celular lado a lado ali e ficar esperando um tempão até ele passar aquele arquivo. Às vezes, para passar uma foto, ficava lá meia hora para passar uma foto. E a gente viu isso nascer. Então a gente é nativo digital. Então, de certa forma, isso é mais forte, essa sensação de se sentir descolado do restante do ecossistema digital, ela é forte. Então, reforçando que esse é um ponto negativo, tá? Você vai sentir isso, você tem que saber como driblar isso para que você não caia no reuso dos aplicativos. Então, né, o teu esforço não vai valer de nada se você se deixar levar. A ideia aqui é realmente trazer dicas para vocês que agreguem valor e que te ajude nessa mudança, nessa transição para uma vida mais minimalista, né? Hoje em dia a gente chama isso de minimalismo digital, ou alguns chamam os famosos low profiles, né? E como principal ponto positivo, eu tenho que elencar aqui o ganho de tempo e o ganho de produtividade. Só que para eu abordar esse tema com mais profundidade, eu vou ter que trazer um questionamento para você, e após esse questionamento eu vou trazer uma analogia que com certeza vai te ajudar a enxergar as redes sociais como elas são, de verdade. Talvez você já saiba como elas funcionam, mas essa analogia talvez te faça refletir um pouco mais sobre isso. Então, você já parou para pensar que as redes sociais, né, o Facebook, o Instagram, o TikTok, eles te trazem conteúdos 365 dias por ano, 24 horas por dia, o tempo todo, ininterruptamente, e tudo isso sem cobrar um centavo de você? Então eles investem milhões, talvez até bilhões, em servidores, em pessoal, em marketing e em aprimoramento, e tudo isso sem te cobrar nada. Já parou para pensar nisso? Se você consegue juntar Lé com Cré, você vai concordar comigo que essa conta não bate, certo? Ninguém gasta dinheiro se não vai ter um retorno muito maior, certo? E o que essas redes sociais querem de nós que seja convertido em dinheiro? É o seu tempo. Então agora eu vou trazer uma analogia para vocês, exemplificando de uma forma simples, ou tentando te mostrar de uma forma simples, como eles usam o seu tempo e até mesmo os seus dados como moeda de troca, né? Como eles conseguem converter essas informações e o seu tempo em dinheiro. E te mostrar como as Big Techs, como
o Facebook, o Instagram, TikTok, como eles ganham bilhões, isso mesmo, bilhões, só usando o seu tempo e seus dados. Mas obviamente que antes de eu começar essa analogia, eu tenho que perguntar para você, já curtiu o vídeo aqui embaixo? Você está gostando do conteúdo até aqui? Curta e se inscreva no nosso canal, porque a ideia é trazer muitos vídeos abordando essas temáticas que talvez te ajudem a crescer como pessoa, pessoal e profissionalmente. Faça parte dessa comunidade que está buscando aprimoramento intelectual, né? Então, se você está aqui, é porque você está buscando modos de melhorar a sua qualidade de vida, de se abdicar de algumas coisas, ser mais produtivo. Então, se inscreva aqui no canal, faça parte, como eu te falei, dessa comunidade aqui ativa, né, e relevante, para que a gente ajude mais e mais pessoas ao longo do tempo. Dito isso, bora para a analogia. Eu quero que você pense nas redes sociais como grandes lojas que estão em alguma rua qualquer aí do seu bairro ou da sua cidade. E essas lojas, elas oferecem todo tipo de produto. Mas por algum motivo as pessoas começam a frequentar apenas uma dessas lojas. E dito isso, eu quero que você pense que você é um fabricante que pode expor o seu produto em qualquer uma dessas lojas. E a pergunta que eu te faço é: em qual dessas lojas você ia querer expor melhor o seu produto? Eu acho, obviamente, que você vai querer expor melhor o seu produto na loja que tem mais pessoas passando e que tem mais pessoas lá dentro por mais tempo. Tem mais oportunidade, tem mais chances de você vender o seu produto, correto? Então, obviamente que é isso que as Big Techs querem. Elas querem que você fique o maior número de tempo possível dentro das redes sociais. E é assim que eles ficam cada vez mais ricos. Não é à toa que as Big Techs gastam milhões em estudos, em ciência algorítmica, para te manter hiperconectado a essas redes, para te manter ali o maior número de tempo que eles conseguirem. Entendeu? Redes sociais que tiverem maior desempenho vão ter um maior número de anunciantes, um maior número de investidores. Isso é óbvio. Eles têm que estar constantemente aprimorando a sua tecnologia e os seus algoritmos para te manter hiperconectado nas redes. E tudo bem do ponto de vista econômico. O problema é que muitos usuários, muitos mesmo, então você que talvez está aqui, você saiba, mas pense fora da sua caixa, pense fora da sua bolha. Muitas pessoas não fazem a menor ideia disso. Elas não fazem a menor ideia de que os dados que elas pesquisam ficam dentro dessas plataformas e são utilizados. E o tempo que ela gasta nessa plataforma é convertido em contratos com anúncios, em propaganda. E é aí que reside o problema, ao meu ver. Porque as pessoas não sabem que essa tecnologia é feita para deixar ela viciada, e aí ela entra num looping e ela se deixa levar, obviamente, pelo algoritmo dessa rede social. Então essas pessoas são marionetes que fazem parte de um jogo muito maior, que manipula não só o tempo delas, como pode até mesmo manipular a opinião dessas pessoas. E isso é um conceito muito grave, né? A gente já vai entrar Aí você já começa a entrar em umas teorias da conspiração, não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é ser focado realmente no que é cientificamente comprovado, no que é visível. A intenção desse vídeo é que você tenha acesso a essa informação para que aí você tome a melhor escolha para você. E agora que eu te expliquei mais ou menos como esse jogo funciona, eu vou compartilhar a minha experiência de saída, né, a minha experiência definitiva de saída das redes sociais e trazer dicas para você que talvez te ajudem também nessa tua escolha. Bom, da última vez que eu decidi sair das redes sociais, eu já tinha um entendimento muito melhor de como elas funcionavam e então já foi um pouco mais fácil de deixá-las, foi um pouco mais fácil de me desconectar desse mundo. Então, tendo esse conhecimento, eu sabia que eu precisava fazer algo e eu fui na direção dessa escolha. Então, eu já não senti tanto aquela nomofobia, aquela sensação de ter que ficar mexendo e procurando essas redes no meu celular. Eu já estava um pouquinho mais amadurecido nesse sentido. E a minha grande surpresa foi ali por volta dos 15 dias, tá? Eu comecei a pensar de uma forma mais produtiva, comecei a olhar as coisas ao meu redor com outra perspectiva, comecei a sentir aquela vontade de traçar
planos ali de médio prazo, comecei a pensar um pouquinho mais à frente. Sem brincadeira, meu cérebro começou a trabalhar de novo. E eu vou adiantar para você que tentar fazer esse detox digital aí, que uma das sensações mais estranhas que você vai ter no início e depois também, ao longo do tempo também, é a sensação estranha de você estar desconectado, que é outra sensação. Você está desconectado e você começa a olhar as pessoas ao teu redor. Então você começa a ver que, assim, os teus familiares, os teus amigos, eles estão ali o tempo todo ali scrollando tela no TikTok, muitas vezes sem nem perceber, gente. E você vai estar meio off, vai estar meio desligado disso, você vai ter uma sensação quase que extracorpórea, você vai se sentir quase que um fantasma ali, andando no meio das pessoas e, gente, essa sensação é muito louca. E você vai sentir ela. E apesar da parte engraçada, porque vai ter uma parte engraçada, você vai se sentir até meio estranho, mas, gente, é até complicado você parar para pensar como as pessoas são manipuláveis ali, como muitas dessas pessoas não têm noção realmente que elas estão gastando tanto tempo da vida delas ali numa tela de celular, gente. É muito louco isso. Então, com a minha mente mais livre e um pouquinho desintoxicada dessas redes, como eu falei para vocês, eu comecei a pensar mais, eu comecei a sentir vontade de saber mais sobre o mundo, pesquisar sobre assuntos que eu gosto e busquei ler mais e realmente foi um hábito que eu retomei, que é a leitura. E um dos livros que eu li, inclusive até para trazer um embasamento maior para esse vídeo, foi o livro Minimalismo Digital. E esse livro, Minimalismo Digital, ele traz algumas informações de como funciona essa engenharia algorítmica, né? E como as plataformas foram desenvolvendo isso ao longo do tempo, como elas foram descobrindo como manipular, como ganhar o tempo e a confiança das pessoas no uso das redes sociais. É bem interessante. Eles também trazem outros tópicos, eles trazem exemplos, eles trazem histórias de outras pessoas que fizeram esse detox digital, que decidiram sair das redes sociais, e eles trazem exemplos mais básicos, exemplos mais amalucados, digamos assim, e é bem interessante. E esse livro também, ele propõe um método, né? Ele propõe um detox digital de 30 dias. Então, um detox digital, uma higienização digital da sua vida de 30 dias. Ele aborda de uma forma mais alongada todas as ferramentas que você pode alterar na sua vida, aplicativos que talvez você não precise utilizar. Não vou entrar muito nesse assunto, mas ele traz várias dicas de como você manter uma utilização mais saudável das aplicações e dos sites como um todo. E a semântica do livro, né, é te ajudar a fazer esse detox digital, fazer essa faxina digital dentro dos 30 dias, para que você tenha essa visão externa de como tudo isso funciona. Então, quando eu li esse livro, eu já estava há cerca de 2 meses sem as redes sociais, então eu já tinha um certo conhecimento, embasamento sobre o assunto, eu já tinha uma boa base e muita coisa que eu li no livro já era algo que eu estava aplicando ali, né? Mas para você que está começando a querer abordar esse assunto, que está começando a querer tomar iniciativas nesse rumo, que ainda nunca desativou uma rede social, por exemplo, e está sentindo aquela vontade de se desligar um pouco das redes sociais e fazer esse teste, fazer esse detox digital para ver como vai ser a sua vida, então eu super recomendo esse livro. Ele vai, sem dúvidas nenhuma, te ajudar nessa jornada, e assim como esse vídeo também, ele vai te ajudar a encontrar meios, caminhos, atalhos, para que você consiga se desligar e se desvencilhar do uso exagerado do celular como um todo, tá? Não só das redes sociais, mas do celular como um todo. E para você que ficou interessado, de quebra, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar 2 links para você. Um link para a versão física do livro, para você receber ele na sua casa, e uma versão para Kindle, para quem possui o Kindle aí, tem essa facilidade, né? Então você pode também comprar ele na versão Kindle. E, obviamente, comprando por esses links aqui embaixo, você vai estar apoiando a nossa iniciativa aqui no YouTube, vai estar nos ajudando. É um ganha-ganha. Você ganha conhecimento e nós ganhamos meios de aprimorar a nossa estrutura como um todo e te oferecer um conteúdo cada vez melhor, com cada vez mais qualidade e mais aprimoramento. Então eu posso dizer que nesse 1 ano sem redes sociais, eu aprendi muito mais, eu li muito mais, me desenvolvi muito mais e, sem dúvida,
eu tomei iniciativas e tomei escolhas que eu não tomaria se eu tivesse decidido ficar procrastinando e scrollando tela de TikTok no meu tempo livre. E abordando um pouco mais do livro Minimalismo Digital, eu diria que tem um tópico desse livro que eu não concordo tanto. O livro, isso não é um spoiler, tá? Então, o livro ele aborda isso já meio que no início. Ele traz a ideia de um detox digital, uma faxina digital, como eu mencionei, de 30 dias, né? Mas um tópico desse livro que eu não achei que seja tão aplicável para todos, principalmente para nós aqui brasileiros, é que ele traz a ideia de que você pode sim continuar utilizando as suas redes, só que com parcimônia, né? Com moderação. E eu acho que isso varia, obviamente, de caso para caso, então cada pessoa tem que fazer uma leitura de si mesmo, né? Então não acho que esse tópico, que essa dica seja válida para nós aqui brasileiros, porque a gente é um povo muito engajado digitalmente falando, né? Então é um ponto complicado. Eu não indicaria esse uso indiscriminado da rede social com essa moderação que ele menciona no livro, tá? Eu acho que seria interessante tá trazendo para uma ótica mais objetiva e mais popular. Seria interessante sim você talvez abdicar do uso das redes sociais, mas não excluir suas contas e sim desativá-las e fazer usos periódicos, né? Uma vez por ano você vai lá, reabre a sua rede social, conversa com aquele seu amigo, ou posta uma foto, ou alguns momentos que você teve ao longo desse ano que você julga que sejam necessários para que seus amigos e pessoas vejam. Isso obviamente vai ser a escolha de cada um, então fica a critério de cada um conhece a si mesmo, né? Eu acho que esse é um uso mais coerente e mais plausível de se fazer das redes sociais. Uma dica para quem vai fazer esse detox digital que eu daria, sem dúvidas nenhuma, como eu mencionei, até mesmo para mitigar aquela sensação de invisibilidade digital, de que você não está inserido no ecossistema digital, é você, antes de você desativar a sua conta, você acessa a sua listagem de amigos, exclui todas aquelas pessoas que são irrelevantes na sua vida, aquelas pessoas que você só adicionou porque foi um colega de trabalho há 10 anos atrás e hoje você nem tem mais contato. Você faz uma limpeza da sua lista de contatos e deixa só amigos que são realmente importantes para você. E principalmente, entre em contato com alguns desses amigos, aqueles que você tem mais consideração, adicione esses amigos no seu WhatsApp, tenha mais contato pessoal mais próximo dessas pessoas, que você com certeza não vai se sentir tão desconectado assim desse mundo digital. E obviamente, fazendo isso, você vai trazer os seus amigos para uma rede social que não tem tanta propaganda, que não quer ficar te deixando preso, o WhatsApp é mais uma aplicação realmente de conversa. Então você vê alguns status, mas não é algo que te aprisione, não tem um algoritmo que quer te prender ali dentro, como as redes sociais têm, né? Então, você traz seus amigos para mais perto, que já é um ganho. Você pode ter acesso às postagens deles nos status, que com certeza vão manter vocês próximos. Vocês podem vir e mexe estar conversando. E tudo isso sem, como eu mencionei, estar exposto a um algoritmo que quer te deixar viciado. Então você entra para ver uma postagem do seu amigo e quando você se depara 5 minutos depois, meia hora depois, você está vendo uma coisa que não tinha nada a ver, lé com cré, como eu mencionei, não tinha nada a ver com nada, e você está ali. Por que isso? Porque o algoritmo ele é desenhado para que você entre nesse funil de atenção e gaste o seu tempo ali sem parar. Então, essa dica nem estava combinada aqui, nem é a dica de milhões, mas com certeza é uma grande dica que vai te ajudar a se libertar desse uso indiscriminado das redes sociais. E como eu prometi no início do vídeo, para quem ficou aqui até o final, a dica de milhões que sem dúvidas vai te ajudar a sair de uma vez por todas das redes e vai te ajudar a se manter fora dela e longe dela e ter uma vida de melhor qualidade e mais produtiva. E eu já posso dizer que essa dica eu apliquei antes mesmo de ler esse livro Minimalismo Digital. Então, mesmo sem saber, eu já estava aplicando um conceito ali do livro, um pouquinho diferente, mas já estava aplicando. E foi basicamente fazer um detox digital de 15 dias, ao invés dos 30 que são mencionados no livro que eu falei para vocês.
Então eu desativei as minhas contas, apaguei os aplicativos e até mesmo o WhatsApp eu deixei de usar nesses 15 dias justamente para tentar me desvencilhar um pouco do celular e ficar um pouquinho longe dele. Porque, obviamente, se eu ficasse tendo muito uso e muito acesso ao celular, poderia correr o risco de novamente sentir aquele desejo de voltar para as redes sociais. Mas a dica que realmente, essa dica nem está descrita no livro, uma dica que eu fiz na minha época e funcionou perfeitamente, e é a dica que talvez te ajude realmente a se desvencilhar das redes sociais, te ajude nesse primeiro impacto dos 15 dias, foi em paralelo ao não uso das redes sociais e ao não uso do celular. Então eu usava esporadicamente o celular, mas tentava usar o menos possível. Paralelo a isso, eu peguei algo que eu queria muito fazer há algum tempo e decidi ter essa atividade, decidi fazer essa atividade, que foi voltar a ler. Então, nesses 15 dias eu me comprometi a ficar longe do celular e pegar livros, ou livro, né, no caso foi o livro, e ler ele, né, nesses 15 dias. Tentar ler ele nesses 15 dias com esse tempo livre do não uso do celular. E o interessante desse teste que eu fiz foi que no 13º dia eu tinha terminado de ler meu livro e no 14º eu estava pensando qual é o próximo livro que eu vou ler agora. Então bastou esta escolha e suprir um vazio que ia ficar com uma outra atividade que me ajudou a ter mais foco naquela escolha que eu tinha tomado e me ajudou a passar por aqueles 15 dias iniciais. E depois desses 15 dias já começou a vir aquela sensação de que eu estava me libertando mesmo de uma coisa que estava me prendendo. E esse é um tópico bem interessante. É a sensação que você vai ter de liberdade. Depois de ali 7 a 15 dias você já começa a ter essa sensação. Você já começa a ver o seu dia mais produtivo. Então, no meu caso, a minha escolha foi a leitura. Eu escolhi ler um livro. No seu caso, você pode escolher qualquer coisa que você queira fazer, que você queria fazer e por algum motivo você estava procrastinando. Como eu mencionei, no meu caso foi um livro, mas no seu caso pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um hobby novo que você estava pensando, mas por algum motivo você não tinha começado. Pode ser um documentário que você queria muito assistir, ou uma série de documentários que você queria assistir e por algum motivo você procrastinou e não assistiu. Pode ser um hábito físico, como voltar a treinar, voltar a lutar, voltar a dançar. Pode ser crochê, pode ser qualquer coisa que te ajude a ocupar melhor o seu tempo. Nessa fase de testes, isso é primordial. Teu cérebro é o órgão mais importante do teu corpo. É ele quem direciona os teus pensamentos, é ele quem direciona as tuas escolhas, que rege teu corpo como um todo. Então você precisa alimentá-lo e exercitá-lo da melhor maneira possível. E se você ficou até aqui, eu espero que você tenha curtido esse conteúdo, espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você e que te ajude na sua reflexão ou na sua decisão. Se você já tomou essa decisão, parabéns, seja bem-vindo ao clube e desejo que você consiga e obtenha êxito nessa nova jornada. E para você que já fez esse detox digital, para você que decidiu, comenta aqui, ó, hashtag eu decidi, tá? E ajude a gente a engajar também, o teu comentário vai ajudar a gente a engajar e fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas que talvez precisem ter contato com esse conteúdo e fazer essa descoberta. Então, talvez para você já tinha uma noção básica disso, mas para muitas pessoas esse vídeo pode ser uma descoberta. Então, a tua curtida, inclusive, curta aqui, a tua curtida, a tua inscrição, o teu comentário e o teu compartilhamento nos ajudam a levar esse conteúdo a mais pessoas. Tem alguém da tua família que você quer compartilhar esse conteúdo, quer mostrar essa analogia que eu trouxe para vocês aqui no vídeo, compartilha com essa pessoa. Com certeza você estará ajudando, apoiando a nossa iniciativa e, obviamente, talvez levando um conteúdo relevante a mais pessoas. Para você que ficou interessado no livro, não se esqueça, o link dos livros estão aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo para que você compre eles com facilidade e comece logo
a tomar essa decisão e entrar nessa jornada de desintoxicação digital. Tenho certeza que para quem decidir fazer isso e fizer isso daqui a um mês, daqui a um ano, vai estar voltando aqui nesse vídeo, comentando aqui, eu consegui, e comentando as suas experiências. Então, se você já tem uma experiência também, comenta aqui também, e vamos trazer essas experiências, fazer esse compartilhamento e trazer evolução e maturidade intelectual, que é o foco desse vídeo, é a missão desse vídeo. Inclusive, eu vou deixar no final desse vídeo uma indicação de vídeo que você precisa assistir, de um outro hábito muito comum, muitas pessoas negligenciam, mas que é muito importante ter também uma reflexão sobre ele. Então, se você chegou até o final desse vídeo, também assista esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Espero ver você numa próxima e até mais.